Você realmente não entende isso, não é, Victoria? Farah riu, jogando os papéis do divórcio pela mesa de mogno, como se fossem lixo. Estou te fazendo um favor. Você é um Honda Civic vivendo em um mundo Ferrari. E, francamente, estou cansado de dirigir na faixa lenta. Ele pensou que havia vencido. Ele pensou que ela era apenas a dona de casa quieta e chata, que recortava cupons e usava suéteres de brechó. Ele já estava sonhando com sua nova vida com sua namorada modelo e sua iminente promoção a VP. Mas enquanto Farah assinava seu nome, selando seu destino, ele perdeu o único detalhe que o arruinaria. Ele não viu o pequeno broche incrustado de diamantes na lapela dela, o brasão da família Sinclair. Ele não sabia que a mulher que ele estava descartando não era apenas uma dona de casa. Ela era a proprietária secreta do próprio império para o qual ele trabalhava. E a tinta não estava apenas assinando um divórcio. Estava assinando sua sentença de morte. O ar na sala de conferências, no 45º andar do prédio Hudson Yards, estava velho, reciclado, e cheirava levemente a couro caro e arrogância. Fora das janelas do chão ao teto, o horizonte da cidade de Nova York cintilava na luz cinzenta da tarde. Um testamento extenso de poder e dinheiro. Farah Reynolds ajustou sua gravata de seda, pegando seu reflexo no vidro. Ele parecia bem, 34 anos, uma estrela em ascensão na Omnicorp Global e em breve um homem livre. Ele se virou para a mesa, um sorriso sarcástico brincando em seus lábios, enquanto olhava para a mulher sentada à sua frente. Victoria. Ela parecia exatamente como nos últimos 5 anos de seu casamento, sem nada de notável. Ela estava usando aquele cardigan bege que ele odiava, aquele que tinha bolinhas nos cotovelos, e seu cabelo castanho estava preso em um coque prático bagunçado. Sem maquiagem, sem joias, exceto pela simples aliança de ouro que ele havia comprado para ela quando ele ainda era um analista de nível de entrada. Ela parecia pequena, engolida pela maciça cadeira de couro. Já terminamos de ler? Farah perguntou, verificando seu relógio Part Philippe. Era uma falsificação, uma réplica de alta qualidade que ele havia comprado na Canal Street para impressionar clientes. Mas Victoria não sabia disso. Tenho uma reserva no Leonardada às 7. Eu odiaria me atrasar. Victoria levantou os olhos. Seus olhos estavam calmos, inquietantemente assim. Você está levando Chloe para Lerna para baixo. Farah nem sequer estremeceu. Sim, e francamente, Victoria, isso não é mais da sua conta. Uma vez que você assinar isso, eu sou um homem solteiro. E você? Bem, você está livre para voltar para qualquer vida pequena que você tinha antes que eu te resgatasse. Me resgatou? Victoria repetiu suavemente. A voz dela não estava zangada. Estava sem emoção. Vamos ser reais. Farah riu, inclinando-se para a frente. Eu pago a hipoteca. Eu pago pelo Tesla. Eu pago pelas viagens para Cabo que você passa lendo livros no quarto de hotel. Você não traz nada para a mesa, Victoria. Você não tem ambição. Você está contente em ser um ninguém. E eu preciso de uma parceira que corresponda à minha trajetória. Alguém como Chloe. Chloe, Victoria disse, testando o nome em sua língua. A estagiária de marketing, a executiva júnior de marketing. Farah corrigiu bruscamente. Ela é vibrante. Ela faz networking. Ela se encaixa na imagem da esposa de um futuro CEO. Você é uma âncora, Victoria, e eu estou cortando a corda. Ele deslizou os papéis para mais perto dela. O acordo era lamentável. Ele estava ficando com a casa em Westchester, o carro e 90% de suas economias. Em troca, ele estava oferecendo a ela uma quantia única de 50 mil DLA para recomeçar. Era insultante. Era predatório. Se você lutar contra isso, Farah acrescentou, sua voz caindo para um sussurro ameaçador. Eu vou te enterrar em honorários advocatícios. Meu advogado é um tubarão. Você não pode pagá-lo. Você não pode pagar nada sem mim.
Pegue os 50 mil, volte para Ohio e encontre um bom mecânico para se estabelecer. Victoria olhou para os papéis. Ela olhou para o cheque em cima deles. 50 mil. Para Farah, era dinheiro descartável. Para a mulher que ele pensava que ela era um salva-vidas. Ela pegou a caneta. Você realmente pensa que é isso que você quer, Farah? Ela perguntou, seus olhos fixos nos dele. Por um segundo, apenas um segundo, Farah sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo em seu olhar, uma nitidez, uma profundidade que ele não via em 5 anos. Não era tristeza, era pena. Eu nunca tive tanta certeza de nada em minha vida. Ele zombou. Assine. Victoria não hesitou. Ela assinou seu nome em uma caligrafia fluida e elegante. Victoria J. Reynolds. Pronto, ela disse, tampando a caneta e a colocando gentilmente. Você está livre. Farah pegou os papéis imediatamente, escaneando-os para ter certeza de que ela não havia adicionado nenhuma cláusula. Finalmente ele exalou, o alívio o invadindo como uma droga. Você tem até o fim de semana para tirar suas coisas. Vou mandar trocar as fechaduras na segunda-feira. Eu não precisarei até o fim de semana, Victoria disse levantando-se. Ela pegou sua bolsa de lona gasta. Estou saindo agora. Bom, Farah disse já digitando uma mensagem para Chloe. Pronto, ele se foi. Jantar esta noite para comemorar. Ele não a viu sair. Se ele tivesse, ele poderia ter notado que ela não caminhou em direção aos elevadores para o público em geral. Ele poderia ter notado o aceno de respeito que o segurança deu a ela enquanto ela passava. Ele poderia ter notado que do lado de fora um Rolls-Royce Phantom, escurecido, estava parado na calçada, esperando não por um CEO, mas pela mulher de cardigan bege. Mas Farah estava muito ocupado olhando seu reflexo novamente, admirando o homem que acabara de se livrar de seu peso morto. 3 dias depois, Farah se sentia como um rei. A casa estava quieta. Victoria havia se mudado rapidamente, deixando para trás nada além da mobília pela qual ele havia pago. O silêncio parecia Vitória. Ele havia mudado Chloe imediatamente. Chloe era tudo o que Victoria não era. Ela era barulhenta, exigente e cara. Ela passou a primeira manhã redecorando a sala de estar, encomendando $15 mil em móveis da Restoration Hardware no cartão de crédito de Farah. Gato, este bege é tão deprimente. Chloe gorjeou, rolando em seu iPad. Precisamos de moderno, precisamos de chique. Ah, e eu reservei uma mesa no No para sexta-feira. Você está pagando, obviamente. Claro, Farah disse, sorrindo enquanto tomava seu expresso. Ele verificou sua conta bancária. As taxas do advogado de divórcio haviam atingido duramente, e o cheque de liquidação para Victoria havia drenado seu dinheiro líquido, mas não importava. Os bônus trimestrais estavam chegando na OmniOrp. A OmniOrp era um titã no setor global de logística e tecnologia. Rumores circulavam há semanas sobre uma reestruturação massiva. O antigo CEO, um geriatra ranzinza chamado Sr. Henderson, estava se afastando. O conselho estava trazendo um representante da família acionista majoritária, o misterioso Sinclair Trust, para supervisionar a transição. Farah estava confiante. Ele era o melhor desempenho na divisão Nordeste. Ele havia acabado de fechar o negócio com a Amazon Logistics. A vaga de VP era dele. E com a vaga de VP veio um salário que tornaria os hábitos de consumo de Chloe um problema insignificante. Tenho que ir para o escritório cedo, Farah disse a Chloe, pegando sua pasta. Grande reunião geral hoje. Eles estão anunciando a reestruturação. Certifique-se de dizer a eles que você precisa de um aumento. Chloe disse sem tirar os olhos da tela. Eu vi esta pulseira Cartier que ficaria incrível em mim. Considere feito, Farah disse. Ele dirigiu seu Tesla modelo S para a rodovia, sentindo o aumento da aceleração. Ele aumentou a música. A vida era perfeita. Chega de reclamações sobre economizar para a aposentadoria. Chega de noites tranquilas assistindo documentários.
Ele era um jogador poderoso agora. Quando ele chegou à sede da Omnicorp, a atmosfera era elétrica, mas também tensa. Pessoas estavam sussurrando nos corredores. Você ouviu? Seu colega, Greg, sibilou enquanto eles caminhavam em direção aos elevadores. A família Sinclair está realmente enviando alguém pessoalmente. Eles foram parceiros silenciosos por 50 anos. Ninguém nunca os viu. Provavelmente algum velho em uma cadeira de rodas. Fará zombou. Não importa. Enquanto eles virem os números que eu apresentei neste trimestre, eu estou com tudo. Eu não sei, cara. Greg parecia nervoso. Dizem que eles estão fazendo uma auditoria completa, revisando tudo. Contas de despesas, relações com clientes, reclamações de RH. Farah sentiu uma leve pontada de ansiedade. Sua conta de despesas era liberal. Ele havia despesas de alguns jantares com Chloe como entretenimento de clientes. Mas todos faziam isso. Era parte do jogo. Relaxe, Farah disse, dando um tapa no ombro de Greg. Receita cura todos os pecados. Eu trouxe 4 milhões no último trimestre. Eles não vão me tocar. Eles se reuniram no vasto auditório. Centenas de funcionários de terno, zumbindo de antecipação. Na tela gigante atrás do palco, o logotipo da Omnicorp girava lentamente. Farah sentou-se na terceira fila, reservando o lugar ao lado dele para sua jaqueta. Ele queria uma visão clara de seu futuro. As luzes diminuíram. O Sr. Henderson, o CEO que estava saindo, subiu ao palco. Ele parecia cansado. Senhoras e senhores, Henderson começou, sua voz trêmula. Tem sido a honra da minha vida liderar a Omnicorp, mas o mundo está mudando e a Omnicorp deve mudar com ele. Como muitos de vocês sabem, a família Sinclair tem detido a participação majoritária nesta empresa desde sua fundação em 1925. Hoje, pela primeira vez, o chefe do Sinclair Trust decidiu assumir um papel ativo na liderança desta empresa. Farah inclinou-se para a frente. Era isso. Ela tem nos observado à distância por algum tempo. Henderson continuou. Ela conhece esta empresa por dentro e por fora. Por favor, recebam a presidente do conselho e CEO interina, Sra. Victoria Sinclair. Farah congelou. Victoria. Era um nome comum. Tinha que ser uma coincidência. Então a cortina se ergueu. A mulher que subiu ao palco não estava usando um cardigan bege. Ela estava usando um terno branco poderoso sob medida e afiado que provavelmente custava mais do que o carro de Farah. Seu cabelo não estava mais em um coque bagunçado. Ele caía em ondas brilhantes e estilizadas sobre seus ombros. Ela usava diamantes de verdade, brilhando em sua garganta e orelhas. Mas o rosto. Farah parou de respirar, seu coração martelava contra suas costelas como um pássaro preso. Ele piscou, esfregando os olhos, certo de que estava alucinando. Era ela. Era Victoria. Sua Victoria, a mulher que ele havia expulsado de sua casa 3 dias atrás. A mulher que ele havia dito para encontrar um mecânico em Ohio. Ela caminhou até o pódio com uma graça e confiança que ele nunca havia visto antes. Ela não parecia pequena. Ela parecia ter 10 pés de altura. Ela comandou a sala instantaneamente. O silêncio no auditório era absoluto. Obrigado, Sr. Henderson, ela disse. Sua voz foi amplificada pelos alto-falantes, clara, autoritária e terrivelmente familiar. Farah sentiu o sangue escoar de seu rosto. Ele apertou os braços de sua cadeira tão forte que seus nós dos dedos ficaram brancos. Não, isso não é possível. Ela é pobre. Ela é ninguém. Eu paguei a ela os $50 mil. Por anos, Vitória começou a escanear a multidão. Seus olhos pareciam passar direto por Farah sem parar, tratando-o como insignificante, como uma partícula de poeira. Eu vi a Omnicorp crescer. Eu a vi ter sucesso. Mas eu também vi uma cultura de arrogância e complacência criar raízes. Ela fez uma pausa. A tensão na sala era sufocante. Temos líderes que priorizam sua própria imagem sobre a integridade da empresa. Victoria disse, sua voz se tornando mais nítida.
Temos executivos que tratam suas equipes e seus parceiros com desdém. Isso termina hoje. Farah sentiu que ia vomitar. Sinclair. Seu segundo nome na certidão de casamento era apenas Jane. Victoria J. Reynolds. O jato era de Jane ou era uma cobertura? Ela estava escondendo isso o tempo todo. Por quê? Por que uma bilionária viveria em uma casa colonial de 4 quartos em Westchester e dirigiria um Honda Civic? Então ele se tocou. As viagens de negócios que ela fazia para visitar sua tia doente em Vermont. Ela ficava fora por dias. Ela provavelmente estava participando de reuniões de conselho. O jeito que ela nunca entrava em pânico por dinheiro quando o mercado quebrava. O jeito que ela falava francês fluente com o garçom naquela vez em Paris, que ela alegava ter aprendido no ensino médio. Ela o estava testando por 5 anos. Ela o estava testando. Ela queria ser amada por si mesma, não pelo seu dinheiro. E ele havia falhado. Ele não havia apenas falhado. Ele havia falhado espetacularmente, cruelmente e publicamente. Estou iniciando uma auditoria completa do ramo executivo, Victoria anunciou. Estaremos aparando a gordura. Se você está aqui para construir, você tem um futuro. Se você está aqui para levar, seu tempo acabou. O aplauso foi estrondoso, alimentado pelo medo e enjoo de fantasia. Farah não conseguia aplaudir. Suas mãos estavam congeladas. Quando a reunião terminou e as pessoas começaram a sair, zumbindo de choque, Farah permaneceu sentado. Ele não conseguia mover as pernas. Ei, Farah, Greg o cutucou. Você está bem? Você parece ter visto um fantasma. Essa é a nova chefe. Ela é intensa. Eu a conheço. Farah sussurrou, sua voz rachando. O quê? Greg riu. Sim, claro. A Sinclair dos seus sonhos, amigo. Não. Farah se levantou, suas pernas tremendo. Eu preciso falar com ela. Você não pode simplesmente ir falar com ela, Greg avisou. Olhe a segurança. Farah olhou. Flanqueando o palco estavam 4 seguranças maciços. Eles pareciam que comiam concreto no café da manhã. Mas Farah estava desesperado. Ele tinha que consertar isso. Ele tinha que dizer a ela que tudo era um mal-entendido. Ele tinha que tê-la de volta. Não apenas pelo dinheiro, embora a percepção de sua riqueza estivesse fazendo sua cabeça girar, mas por sua sobrevivência. Se ela fosse a CEO, ele estava morto. Ele abriu caminho pela multidão, ignorando os chamados de Greg. Ele seguiu em direção à saída do palco. Victoria! Ele gritou. A multidão silenciou ligeiramente. Algumas cabeças se viraram. Victoria! Ele gritou mais alto, o desespero rastejando em seu tom. Victoria estava prestes a descer as escadas do palco. Ela parou. Ela se virou lentamente. Seus olhos o encontraram na multidão. Não havia calor, nenhum reconhecimento de uma vida compartilhada, nenhum amor. Ela olhou para ele da maneira que um CEO olha para um ex-funcionário insatisfeito. Ela levantou uma mão e um dos seguranças deu um passo à frente, bloqueando o caminho de Farah. Senhor! O guarda resmungou, sua mão no peito de Farah. Afaste-se. Aquela é minha esposa. Farah gritou, causando uma onda de suspiros a percorrer a sala. Diga a ele, Victoria. Diga a ele que sou seu marido. Victoria inclinou a cabeça ligeiramente. Ela se inclinou para o microfone uma última vez. Meu ex-marido, ela corrigiu, sua voz ecoando pelo salão. E Sr. Reynolds, você está invadindo a segurança. Por favor, escolte-o para fora. O quê? Farah ofegou. Eu trabalho aqui. Eu sou o diretor sênior de logística. Victoria sorriu. Era um sorriso frio e aterrorizante. Não mais, ela disse. Eu aceitei sua demissão esta manhã. Eu não pedi demissão. Você assinou o acordo de divórcio. Victoria disse simplesmente. Cláusula 14, subseção B. O cônjuge concorda em romper todos os laços, pessoais e profissionais, com qualquer entidade de propriedade ou operada pelo Sinclair Trust. Você realmente deveria ter lido as letras miúdas, Farah. A sala ficou em silêncio.
Centenas de olhos fitaram Farah. A humilhação queimava sua pele como ácido. Escolte-o para fora. Victoria repetiu enquanto os guardas agarravam os braços de Farah, arrastando-o para trás, para fora do auditório, enquanto ele chutava e gritava. Victoria virou as costas para ele e foi embora, seus saltos clicando ritmicamente no chão do palco. Faraó foi jogado para fora das portas da frente do prédio Omnicorp, caindo no concreto frio da calçada. Seu crachá de acesso foi arrancado de seu pescoço. Ele sentou-se atordoado enquanto o burburinho da cidade de Nova York se movia ao seu redor. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Chloe. Ei, gato! Encontrei esta vila incrível na Toscana para nossa lua de mel. É apenas 20 mil por semana. Reserve. Farah olhou para o telefone. Então ele o jogou na sarjeta. Farah sentou-se em seu carro no estacionamento do prédio Omnicorp por 1 hora. Ele não podia sair. Sair significava lá aceitar que realmente havia acontecido. Ele olhou para o volante de seu Tesla. O couro parecia frio sob suas palmas suadas. Diretor sênior de logística. Aquele título havia sido sua identidade. Era quem ele era. Sem isso, ele era apenas um cara com uma hipoteca que ele não podia pagar e uma namorada que esperava um estilo de vida que ele não podia mais sustentar. Pense, Farah. Pense, ele murmurou, batendo no volante. Ele pegou seu telefone. A tela rachada de onde ele o havia jogado, mas ainda funcional, e discou para seu advogado, Stan. Stan era caro. Stan deveria ser o melhor. Stan, você tem que consertar isso. Farah sibilou no momento em que a linha conectou. Ela me enganou. Victoria me enganou. Farah. A voz de Stan era cortada, impaciente. Estou em uma reunião. Do que você está falando? Os papéis do divórcio. Havia uma cláusula. Cláusula 14B. Ela me demitiu, Stan. Ela é dona da empresa. Victoria é Victoria Sinclair. Houve um longo silêncio do outro lado. Então o som de papéis sendo embaralhados. Sinclair? Stan perguntou, seu tom mudando de aborrecimento para choque, como no Sinclair Trust, os acionistas majoritários. Sim, ela escondeu seus ativos. Isso não é fraude ilegal. Podemos processá-la por metade, certo? Se ela é bilionária, tem o direito à metade. Farah, Stan disse lentamente. Você leu os formulários de divulgação que te enviei na semana passada? Eu os li por cima. Você disse que era um divórcio padrão sem culpa. Era, Stan disse, mas nas divulgações financeiras, ela listou interesse no Sinclair Trust. Estava bem lá na página 40. Você me disse especificamente que não se importava com o pequeno fundo fiduciário dela da avó e só queria a casa. Farah sentiu o sangue escoar de seu rosto. Ele se lembrou de que estava tão focado em levar Chloe para Leerna naquela noite. Ele havia rido da pilha grossa de papéis. Apenas me tire deste casamento, Stan. Eu não me importo com as moedas dela. Você assinou uma renúncia, Farah. Stan continuou, sua voz caindo para uma frieza profissional e desapegada. Você renunciou ao seu direito a quaisquer futuras reivindicações sobre seus ativos em troca da casa e do carro. E em relação à cláusula 14B, cláusulas de não concorrência e conflito de interesses são padrão em divórcios de alto nível executivo envolvendo propriedade da empresa. Se você assinou, é inquebrável. Mas eu não sabia que ela era a proprietária. A ignorância do contrato que você assinou não é uma defesa legal, Stan disse. E, francamente, Farah, se ela é Victoria Sinclair, ela tem uma equipe jurídica que custa mais por hora do que você ganha em 1 ano. Meu conselho, não cutuque o urso. Você conseguiu a casa. Seja feliz por ter conseguido isso. Clique. Farah gritou, um som gutural de pura raiva, e socou o painel. Ele dirigiu para casa em um torpor. Quando ele estacionou na entrada da Colonial de Westchester, ele viu um caminhão de entrega se afastando. Caixas, dezenas de caixas empilhadas na varanda.
Ele entrou. A casa cheirava a perfume caro e flores frescas. Chloe estava na sala de estar dirigindo 2 entregadores que estavam desembalando um enorme sofá sessional creme. Amor, você chegou cedo. Chloe guinchou, correndo para beijá-lo. Ela não notou seu rosto pálido ou o suor em sua testa. Olha, o pedido da Restoration Hardware chegou e eu pedi aquelas cortinas de seda para o quarto principal. Ah, e eu reservei um chefe particular para sábado à noite para celebrar sua promoção. Farah olhou para ela. Ela era linda, sim. Mas de repente sua beleza parecia cara. Cada centímetro dela, as extensões de cabelo, o vestido de grife, as unhas feitas, era um item em um orçamento que ele não tinha mais. Chloe, ele sussurrou, precisamos conversar. Agora não, ela o afastou com a mão. Preciso do seu cartão de crédito. Os caras precisam de uma gorjeta e o florista lhe está aqui com as orquídeas. Pare! Farah gritou. A sala ficou em silêncio. Os entregadores congelaram. Chloe olhou para ele, seus olhos se estreitando. Com licença, ela disse, sua voz gélida. Não ouse gritar comigo. Mande o sofá de volta. Farah disse, esfregando as têmporas. Mande tudo de volta. Você está louco? É tecido personalizado. Eu não me importo. Farah estalou. Eu não consegui a promoção. O rosto de Chloe caiu. O quê? Mas você disse que era um negócio fechado. É complicado. Faraó mentiu. Ele não podia dizer a ela que foi demitido. Ainda não. Se ela soubesse que ele estava desempregado, ela teria ido embora antes do pôr do sol. Política. A nova gerência queria trazer sua própria gente. Eu decidi me afastar. Vou fazer algumas consultorias. Ser meu próprio chefe. Chloe olhou para ele de cima a baixo, processando esta consultoria. Isso paga melhor que VP? Eventualmente, Farah disse rapidamente. Mas por enquanto temos que ser apertados. Nada de chefes particulares, nada de móveis personalizados. Chloe cruzou os braços. O calor evaporou de seus olhos, substituído por um olhar calculista que Farah nunca havia visto direcionado a ele antes. Então, ela disse lentamente, você expulsou sua esposa, me arrastou para esta casa de pesadelo suburbana, e agora você está me dizendo que estamos com um orçamento apertado. É temporário, Chloe. Eu só preciso que você me apoie. Eu não me inscrevi para temporário. Chloe zombou. Ela pegou sua bolsa. Vou ficar na casa da minha irmã esta noite. O cheiro deste couro novo está me dando dor de cabeça. Chloe, espere. Mas ela já estava saindo pela porta. Farah ficou sozinho na sala de estar, cercado por móveis inacabados e o silêncio ecoante de sua própria criação. Então seu telefone tocou. Uma notificação do seu aplicativo bancário. Transação recusada. Nean Marcos 4.500. Ele verificou o saldo. Saldo disponível, 1.000. A indenização. Não havia indenização porque ele tecnicamente renunciou conforme o contrato. As economias ele havia usado a maior parte para pagar a hipoteca da casa para garantir que Victoria não pudesse reivindicá-la. Uma jogada que ele agora percebeu ser idiota, porque os impostos sobre a propriedade venceriam no próximo mês. Ele afundou no chão. Ele tinha uma casa que não podia pagar para aquecer, um carro que não podia pagar para carregar, uma namorada que já estava com um pé fora. E em algum lugar em Manhattan, em uma cobertura que ele só podia sonhar, Victoria estava rindo. Ele precisava consertar isso. Ele precisava de dinheiro. E havia apenas uma pessoa que tinha o suficiente para salvá-lo. O desespero é um motivador poderoso. Pode fazer um homem engolir seu orgulho, ou pode torná-lo delirante. Para Farah, foi os dois. Ele passou os 2 dias seguintes perseguindo Victoria online. Não foi difícil. Agora que ela havia se revelado, Victoria Sinclair estava em alta em todos os lugares. Business Insider. O gigante adormecido acorda. Victoria Sinclair assume o comando da Omnicorp. Vogue. A bilionária ao lado. Como Victoria Sinclair se escondeu à vista de todos. Ele clicou no artigo da Vogue.
Havia fotos dela, não a Victoria que ele conhecia. Essa mulher estava radiante. Ela foi fotografada em uma gala de caridade em Paris, usando um vestido que parecia tecido de luz estelar. Ela foi fotografada em um iate no Mediterrâneo. Ele leu o artigo, seu estômago revirando. Eu queria saber como era a vida sem o filtro da riqueza. Victoria disse ao entrevistador. Eu queria ver se eu poderia ser amada por quem eu era, não pelo que eu poderia comprar. Foi um experimento educacional, um experimento. Ele era um rato de laboratório e ele havia falhado no labirinto. Mas então ele viu isso. A menção do gala de inverno Sinclair. Aconteceria neste sábado à noite no Plaza Hotel. Era o evento social da temporada. Os ingressos custavam US$ 10.000 por prato. Somente convidados. Farah olhou para seu armário. Ele ainda tinha seu smoking. Ele ainda parecia um executivo de sucesso. Se ele pudesse apenas ficar na frente dela, longe do ambiente corporativo, longe dos advogados. Se ele pudesse apenas lembrá-la dos bons tempos. O primeiro ano de seu casamento não foi ruim, foi? Eles riram. Eles foram íntimos. Certamente ela ainda tinha sentimentos por ele. Você não vive com alguém por 5 anos e não sente nada. Ele formulou um plano. Ele não podia comprar um ingresso, mas ele conhecia o gerente de catering do Plaza, um velho amigo de copo chamado Mike. Na noite de sábado, Farah estava do lado de fora da entrada de serviço do Plaza. Estava congelando, a neve girando no vento amargo. Vamos lá, Mike, Farah implorou em seu telefone. Apenas me deixe entrar pela parte de trás. Eu vou te dever uma. Farah, cara, a segurança está apertada, Mike sussurrou. O serviço secreto está aqui porque o vice-presidente é um convidado. Se eu for pego te metendo, sou demitido. Eu só preciso de 5 minutos com minha esposa, Mike, por favor. É uma surpresa romântica. Estamos tentando nos reconciliar. Uma mentira. Mas Mike era um romântico. Certo. Entrada da cozinha, 3 minutos. Use um casaco de garçom até chegar ao salão de baile. Farah entrou. Ele descartou o casaco de garçom branco em um corredor e endireitou seu smoking. Ele respirou fundo, verificou seu reflexo em um espelho de latão e entrou no salão de baile. Era outro mundo. Lustres de cristal do tamanho de carros pendiam do teto folheado a ouro. O salão cheirava a orquídeas, azeite de trufa e dinheiro antigo. Um quarteto de cordas tocava suavemente no canto. Os convidados eram a elite de Nova York, senadores, magnatas da tecnologia, celebridades, e lá no centro do salão estava Victoria. Ela estava usando um vestido verde esmeralda profundo que abraçava sua figura com uma fenda que mostrava pernas que ele não havia apreciado o suficiente. Ela estava rindo, segurando uma taça de champanhe, cercada por um círculo de admiradores. Ao lado dela estava um homem, alto, de ombros largos, com cabelo sal e pimenta e um maxilar que parecia esculpido em granito. Ele estava olhando para Victoria com uma mistura de respeito e adoração. Farah sentiu uma onda de ciúme tão forte que quase o cegou. Ele avançou. Ele pegou uma taça de champanhe de um garçom que passava para se misturar e a bebeu de um gole. Coragem líquida. Victoria, ele disse entrando no círculo. A conversa morreu. O homem ao lado de Victoria olhou para Farah com leve divertimento, como se ele fosse um bobo da corte que havia entrado na sala errada. Victoria se virou. Seu sorriso não desapareceu, mas mudou. Tornou-se uma navalha. Farah, ela disse, não vi seu nome na lista de convidados. Precisamos conversar, Farah disse, tentando projetar confiança, mas soando estridente em particular. Eu não tenho nada a dizer a você, Victoria respondeu calmamente. E estou no meio de uma conversa com o senador. O senador pode esperar, Farah estalou. O homem ao lado de Victoria levantou uma sobrancelha. Eu sou seu marido. Você não pode simplesmente me descartar como se eu não fosse nada. Ex-marido, Victoria corrigiu. E na verdade, Farah, eu posso. É isso que é o divórcio. Você me fraudou.
Farah sibilou, aproximando-se. O círculo de pessoas se alargou, pressentindo uma cena. Você mentiu sobre quem você era. Você fingiu ser pobre. Isso é armadilha, Victoria riu. Foi uma risada genuína e divertida. Armadilha. Farah, eu não te forcei a casar comigo, e eu certamente não te forcei a me trair com sua secretária, ou gastar nossas economias em um carro que não precisávamos, ou me tratar como uma empregada em minha própria casa. Ela deu um passo em direção a ele, e pela primeira vez, Farah percebeu o quão intimidante ela era. Eu não escondi meu dinheiro para te enganar, ela disse, sua voz baixa, mas carregando pela sala silenciosa. Eu o escondi para me proteger de pessoas como você. Pessoas que veem o casamento como uma transação. Eu queria um parceiro, Farah. Você queria um trampolim. Eu te amei. Farah mentiu. Você amava a ideia de ter alguém para controlar. Ela contou. Você amava se sentir superior. Você amava me dizer que eu tive sorte de você ter casado comigo. Diga-me, Farah, você se sente superior agora? Farah olhou ao redor. A sala estava olhando para um mar de pena e desgosto. Eu cometi erros, Farah gaguejou, girando para o papel de vítima. Mas você tem bilhões e me deixou sem nada. Isso é justo? Você tem um coração de gelo, Victoria. Eu te deixei com a casa, Victoria disse. E o carro e sua liberdade. Isso é mais do que você merece. Ela se virou para o homem ao lado dela. Ethan, você se importaria? Ethan deu um passo à frente. Ele se erguia sobre Farah. Acho que é hora de você ir, Sr. Reynolds, Ethan disse. Sua voz era profunda e perigosa. Quem é você? Farah zombou, tentando recuperar algum terreno. O novo brinquedo dela, Guri. Ethan sorriu. Eu sou o chefe de segurança da Sinclair e também o noivo de Victoria. O queixo de Farah caiu. Noivo, estamos divorciados há 4 dias. Somos amigos desde a infância, Victoria disse, deslizando o braço pelo de Ethan. Ele esperou por mim. Ele esperou enquanto eu brincava de casinha com você, esperando que você se tornasse um bom homem. Ele me avisou que você não o faria. Ele estava certo. Segurança, Ethan chamou, sem levantar a voz, mas o comando foi instantâneo. 2 homens grandes de terno materializaram-se da multidão. Saiam de mim! Farah gritou enquanto eles o agarravam. Victoria, você me deve. Eu te dei os melhores anos da minha vida. Você me deu um desconto de imposto. Victoria disse friamente, virando as costas para ele. Adeus, Farah. Enquanto ele era arrastado para fora do salão de baile, chutando e gritando, Farah viu os convidados rindo. Ele viu a influenciadora favorita de Chloe filmando-o em seu telefone. Ele foi jogado na Fifth Avenue, caindo em uma poça de neve derretida. Seu smoking estava arruinado. Sua dignidade havia sumido. Mas a pior parte ainda estava por vir. Enquanto ele jazia na neve molhada, seu telefone vibrou. Era uma notificação do sistema de segurança de sua casa em Westchester. Movimento detectado. Sala de estar. Movimento detectado. Quarto principal. Ele abriu o aplicativo e assistiu à transmissão ao vivo. Não eram ladrões. Chloe. Ela estava lá com 2 homens grandes que ele não reconheceu. Eles estavam desmantelando a casa, a TV, o sistema de som, até mesmo os talheres. Farah assistiu na pequena tela enquanto Chloe olhava diretamente para a câmera de segurança, mostrava-lhe o dedo do meio e saía pela porta com seus tacos de golfe. Ele estava verdadeiramente completamente sozinho, e ele estava começando a perceber que o fundo do poço tinha um porão. A casa em Westchester era uma concha. Quando Farah finalmente voltou da cidade, tremendo em seu smoking arruinado e meias encharcadas, a porta da frente estava escancarada. O vento uivava pelo corredor. Chloe não havia apenas levado a mobília, ela havia levado as lâmpadas. Ela havia tirado as pilhas dos detectores de fumaça. Ela havia levado as cortinas. A única coisa que restou
Foi uma única cadeira dobrável na cozinha e uma pilha de contas atrasadas no balcão. Farah sentou-se no chão, o frio penetrando em seus ossos. Ele verificou sua conta bancária novamente. $800. Era isso. Sua próxima parcela da hipoteca era de $4.200. Os impostos sobre a propriedade eram de $12.000. Ele estava se afogando. Pelas próximas 2 semanas, Farah tentou se reerguer. Ele atualizou seu perfil no LinkedIn, removendo o título de diretor sênior e substituindo-o por consultor de logística estratégica. Ele se candidatou a todos os concorrentes da Omnicorp, FedEx, UPS, DHL, até mesmo transportadoras regionais menores. O resultado era sempre o mesmo. Silêncio, ou pior, um e-mail de rejeição educado que chegava em minutos, sugerindo que ele havia sido sinalizado em algum banco de dados. Finalmente, ele conseguiu uma mordida. Uma empresa de transporte de médio porte em Nova Jersey o chamou para uma entrevista. Farah vestiu seu único terno restante, um sobressalente barato que ele encontrou no fundo do armário, e dirigiu o Tesla, que estava gritando avisos de bateria fraca para a entrevista. O gerente de contratação, um homem rude chamado Frank, olhou para o currículo de Farah e depois para Farah. Você trabalhou na Omni por 10 anos, Frank disse mastigando um palito. Diz aqui que você era diretor. Sim. Farah sorriu, ligando o charme. Eu liderei a expansão Nordeste. Eu aumentei a eficiência em 15%. Frank disse. Ele girou um pedaço de papel sobre a mesa. Então, por que recebi este memorando do departamento jurídico da Omnicorp esta manhã? Farah congelou. Ele pegou o papel. Era uma notificação de cessar e desistir referente a segredos comerciais proprietários enviada a todas as empresas de logística na área dos 3 estados. Listava Farah Reynolds como um indivíduo de alto risco, aguardando uma investigação interna sobre irregularidades financeiras. Eles estão me boicotando, Farah sussurrou. Olha, amigo, Frank disse, levantando-se. Eu não sei quem você irritou, mas o nome Sinclair está neste cabeçalho. Fazemos negócios com eles. Eu não posso te tocar. Saia. Farah saiu para seu carro. Ele bateu as mãos no capô. Ela não pode fazer isso, ele gritou para o estacionamento vazio. Ela não pode me matar de fome. Ele sentou no carro hiperventilando. Ele não tinha emprego nem perspectivas. E agora ele sabia que Victoria estava ativamente caçando-o. Mas então um pensamento lhe ocorreu. Um pensamento sombrio e tortuoso. Se ele não pudesse vencê-la na sala de reuniões, ele a destruiria no tribunal da opinião pública. O mundo amava uma história de ódio bilionário. O mundo adorava ver os ricos suportarem um escândalo. Ele pegou seu telefone e discou um número que ele havia salvo anos atrás. Barry o Bulldog Higgins. Barry era um jornalista investigativo sórdido que apresentava um podcast chamado Crimes Corporativos. Ele tinha milhões de ouvintes que prosperavam em teorias da conspiração e comendo os ricos. Barry, Farah disse, sua voz tremendo com energia maníaca. É Farah Reynolds. Eu tenho uma história para você. Uma história sobre Victoria Sinclair. A verdadeira Victoria Sinclair. Estou ouvindo. A voz rouca de Barry veio pelo alto-falante. Ela é instável, Farah mentiu, a história se formando rapidamente em sua mente. Ela escondeu sua identidade para me prender. Ela me abusou mentalmente por 5 anos. E quando eu tentei deixá-la, ela usou seus trilhões para destruir minha carreira e me levar à falência. É uma história de Davi e Golias, Barry. E eu sou Davi. Suculento. Barry riu. Você pode provar alguma coisa? Eu posso provar que ela escondeu sua identidade. Farah disse. O resto é meu testemunho. Eu vou chorar na câmera se você quiser. Eu vou arruinar a reputação dela. As ações da Omnicorp despencarão. Me encontre no estúdio no Brooklyn amanhã, às 9 horas da manhã, Barry disse. Vamos te transformar em uma estrela, Farah. Farah desligou.
Um sorriso sinistro se espalhou por seu rosto. Você quer uma guerra, Vitória? Ele sussurrou. Eu vou queimar o reino inteiro. O estúdio de crimes corporativos ficava no porão de uma fábrica têxtil reutilizada em Bushwick. Cheirava a concreto úmido, bebidas energéticas velhas e desespero. Para Farrah Reynolds, era o palco perfeito. Ele não queria o brilho polido de uma redação mainstream. Ele queria a estética underground e corajosa de um denunciante lutando contra o establishment. Ele sentou-se na sala verde, que era apenas um armário com uma luz fluorescente piscando, verificando sua aparência em um espelho rachado. Ele havia deliberadamente pulado a barba por 2 dias. Ele usava uma camisa abotoada ligeiramente amassada, mangas arregaçadas, botão superior desfeito. Ele parecia cansado. Ele parecia abatido. Ele parecia exatamente como um homem que havia sido esmagado pela bota de um império de trilhões de dólares. Pronto, garoto. Barry, o bulldog. Higgins se encostou no batente da porta. Barry era um homem corpulento com um rosto feito para rádio e uma voz como uma betoneira. Ele prosperava na controvérsia. Ele não se importava com a verdade. Ele se importava com cliques. E Farrah havia prometido a ele o maior clickbait da década. Estou pronto, Farrah disse levantando-se. Ele sentiu uma onda de adrenalina que mascarava o terror que roía suas entranhas. Esta era sua última jogada. Se isso não funcionasse, ele estaria na miséria. Mas se funcionasse, se ele pudesse virar a multidão contra Victoria, ela lhe pagaria 10 milhões de dólares apenas para fazer parar. Lembre-se, Barry resmungou enquanto eles caminhavam em direção ao vidro à prova de som da cabine de gravação. Não se segure. Se ela tem um esqueleto no armário, arraste-o para fora. Se ela chutou um cachorrinho uma vez, diga que ela administra uma fábrica de filhotes. A internet adora uma vítima, mas eles adoram odiar um bilionário ainda mais. Farrah assentiu, engolindo em seco. Eu te darei tudo. Eles se sentaram um de frente para o outro na mesa de metal. A luz de Noir brilhava em um vermelho ameaçador. Bem-vindos de volta aos crimes corporativos. Barry rosnou no microfone, sua voz mudando instantaneamente para sua persona de transmissão. Agressiva, conspiratória e alta. Vivemos em um mundo onde o dinheiro não apenas fala. Ele grita. Ele silencia o pequeno, ele esmaga o trabalhador. Mas hoje, o pequeno grita de volta. Barry apontou um dedo grosso para Farrah. Estou sentado aqui com Farrah Reynolds. Até a semana passada, ele era um executivo respeitado. Hoje, ele está desempregado, na lista negra e quase sem teto. Por quê? Porque ele cometeu o erro de pedir o divórcio da mulher errada. Farrah, diga-lhe às pessoas quem realmente é a sua esposa. Farrah inclinou-se para o microfone, deixando sua voz tremer apenas o suficiente para soar quebrada. O nome dela é Victoria Sinclair. Farrah sussurrou. Ele observou a contagem de visualizações ao vivo no monitor à sua esquerda. Pulou de 12.000 para 85.000 em 10 segundos. Sinclair Barry fingiu choque como no Sinclair Trust, os magnatas da navegação, as pessoas que possuem metade das rotas de logística no hemisfério. O mesmo, Farrah disse, enxugando uma lágrima falsa de seu olho. Mas eu não sabia disso. Por 5 anos, ela mentiu para mim. Ela fingiu ser uma dona de casa lutando. Ela me deixou trabalhar 80 horas por semana. Me deixou estressar com pagamentos de hipoteca. Me deixou esgotar tentando prover para ela, enquanto ela sentava em um trono de ouro sobre o qual ela nunca me contou. Por quê? Barry pressionou. Por que ela faria isso? Controle, Farrah disse, acertando a narrativa que ele havia ensaiado a noite toda. Era um jogo doentio para ela. Ela queria ver se eu ficaria com ninguém. E quando eu finalmente não pude mais suportar a distância emocional, quando eu pedi para sair, ela virou a chave. Ela revelou quem ela era, me demitiu do meu emprego, congelou meus bens e me colocou na lista negra da indústria. Ela usou seus trilhões para me esmagar como um inseto, porque eu ousei parar de amá-la.
A sala de bate-papo ao lado do monitor estava se movendo tão rápido que era um borrão. Usuário, lute contra o poder. Isso é repugnante. Boicote Omni. Vitória é uma droga. Imagine ter tanto dinheiro e ainda destruir seu marido. Justiça do mal para Farah. Estamos com você, cara. Ela te matou de fome, Barry disse, balançando a cabeça em falso desgosto. Uma clássica viagem de poder de bilionária. Eu tenho os 80 no meu nome, Farah mentiu. Vou dormir no meu carro esta noite. Eu não sei o que fazer. Estou contra um deus, Barry. Como você luta contra um deus? Você não luta, Barry disse, olhando para a lente da câmera. Nós lutamos. O povo luta. A contagem de espectadores atingiu 2,5 milhões. Foi viral. Foi global. Farah sentiu um senso distorcido de triunfo. Ele estava vencendo. Ele podia praticamente ver o cheque de liquidação sendo escrito. Victoria não iria querer este pesadelo de RP. Ela o chamaria dentro de 1 hora. Há mais alguma coisa? Barry perguntou, sentindo o ímpeto. Algo que o público precisa saber sobre como ela opera? Farah decidiu ir para o abate. Ela não é apenas cruel, Farah disse, sua voz caindo para um sussurro conspiratório. Ela é corrupta. Você acha que a Omnicorp obtém tanto lucro legalmente? Eu era o diretor de logística. Eu vi coisas, manifestos adulterados, contas não registradas. Ela está administrando uma loja suja e ela me demitiu porque eu não queria jogar o jogo dela. Era uma mentira massiva e caluniosa. Mas uma vez que estava lá fora, o dano estava feito. Os olhos de Barry se arregalaram. Esta era a notícia de uma vida. Você está dizendo que Victoria Sinclair está cometendo fraude corporativa? Eu estou dizendo boom. A pesada porta de aço do estúdio não apenas abriu. Foi arrombada de suas dobradiças. Farah pulou tão forte que sua cadeira tombou, fazendo-o cair no chão. Barry deixou cair sua caneca de café, quebrando-a. FBI, ninguém se move. O grito foi ensurdecedor. 6 agentes em equipamento tático entraram na pequena sala, suas armas em punho e apontadas para Farah. Atrás deles, 2 policiais da NYPD guardavam a saída. Mãos! Mostre-me suas mãos! O agente principal gritou. Não atire! Farah guinchou, rastejando para trás no chão, até suas costas baterem na espuma à prova de som. Eu sou um jornalista. Quer dizer, eu sou um convidado. Essa é uma transmissão ao vivo. Farah Reynolds, você está preso. O agente latiu, movendo-se com eficiência prática. Ele puxou Farah pela gola e o jogou de cara contra a mesa. Pelo quê? Farah gritou, seu rosto pressionado contra o metal frio bem ao lado do microfone que ainda estava ao vivo. Ela te enviou, não foi? Isso é assédio. Estou expondo os crimes dela. Você tem o direito de permanecer em silêncio. O agente recitou, colocando as algemas nos pulsos de Farah tão apertadas que apertavam a pele. Nós o aconselhamos a usá-lo. Isto é prova. Farah gritou para a câmera, percebendo que a luz vermelha ainda estava acesa. Olhem, ela está me silenciando. O mundo está assistindo. De repente, o monitor piscou. O logotipo de crimes corporativos com sua fonte vermelha irregular falhou e se dissolveu. A tela ficou preta por um batimento cardíaco. Então ela iluminou com um feed nítido de alta definição. Não era o estúdio. Era uma sala de reuniões. Victoria sentou-se na cabeceira de uma longa mesa de vidro. Ela parecia impecável, nem um cabelo fora do lugar. Sua expressão serena e terrivelmente fria. Atrás dela estava Ethan, seu chefe de segurança, parecendo um sentinela. Bom dia, Victoria disse. Sua voz não estrondou. Ela cortou o caos como um bisturi. Foi transmitida pelos alto-falantes do estúdio e para os 2,5 milhões de pessoas assistindo à transmissão. Barry, que estava encolhido no canto, olhou para o monitor. Os agentes do FBI fizeram uma pausa, segurando Farah no lugar.
Odeio interromper uma sessão de contação de histórias tão criativa. Victoria disse, seus olhos fixos na lente da câmera, como se ela estivesse olhando diretamente para a alma de Farrar. O Sr. Reynolds tem uma imaginação vívida. Mas na Omnicorp, preferimos evidências concretas. Você está me incriminando, Farrar gritou, lutando contra os agentes. Desliguem, não a escutem. Amordacem-no, o agente principal ordenou baixinho. Um dos oficiais colocou a mão firmemente sobre a boca de Farrar, abafando seus gritos em gemidos patéticos. O Sr. Reynolds alega que eu o demiti por motivos pessoais. Victoria continuou, tocando um tablet na mesa. Ele alega pobreza. Ele alega inocência. Vamos olhar os fatos. A tela dividida na transmissão ao vivo mudou. Na esquerda estava Victoria. Na direita, uma série de documentos bancários complexos apareceu. Esta é uma auditoria interna da Divisão de Logística do Nordeste, Victoria narrou. Nos últimos 3 anos, o Sr. Reynolds aprovou mais de 200 faturas para uma empresa chamada Apex Consulting Solutions. Ele assinou encargos de busca de combustível, taxas de envio expresso e retenções de consultoria, totalizando-se 2,4 milhões de dólares. Os documentos deram um zoom. As assinaturas eram de Farrar. A Apex Consulting Solutions não forneceu serviços, Victoria disse, porque a Apex Consulting Solutions não tem caminhões ou consultores. Ela tem um funcionário. O documento na tela mudou para um formulário de registro corporativo arquivado nas Ilhas Cayman. A única proprietária da Apex é a senhorita Chloe Madison, Victoria revelou, a amante do Sr. Reynolds. Um suspiro coletivo pareceu ecoar pela internet. A sala de bate-papo, que havia aclamado Farrar como um herói momentos atrás, congelou. Então os e-mails apareceram. Victoria exibiu capturas de tela de e-mails enviados da conta de trabalho de Farrar para seu Gmail particular e depois para Chloe. Data 14 de outubro de Dren Reynolds, omniorp.com. Assunto dinheiro fácil corpo. Acabei de aprovar a sobretaxa de inverno. Isso é mais 50 mil para nós. Ninguém verifica os itens de linha, gato. Comprando aquela pulseira. Amanhã sou um gênio. Sou um gênio. Victoria repetiu as palavras do e-mail, sua voz pingando de diversão seca. Você está roubando da empresa que você afirma construir. Você não foi uma vítima da minha riqueza. Você foi um parasita dela. A sala de bate-papo explodiu novamente, mas a maré havia virado violentamente. Usuário 123. Kiemen. Ele roubou 2,4 milhões. Alerta de golpe. Ele não é uma vítima. Ele é um bandido. Adeus Farrar. Prendam-no. Equipe Victoria. Ela trouxe os recibos. Literalmente. O FBI tem construído este caso por meses. Victoria disse, recostando-se em sua cadeira. Eu não te demiti porque você queria um divórcio, Farrar. Eu te demiti porque você é um ladrão. O divórcio foi apenas um momento conveniente. Ela fez uma pausa, permitindo que o peso da revelação afundasse. Farrar parou de lutar. Seu corpo ficou mole nas mãos do agente. Ele olhou para a tela, vendo seu próprio e-mail, sua própria arrogância transmitida para milhões de pessoas. Ele havia assinado sua própria sentença de morte com cada tecla. Ah, e Farrar, Victoria acrescentou, sua voz suavizando para algo quase compassivo. Você mencionou tráfico de informações privilegiadas e corrupção anteriormente nesta transmissão. Isso é uma acusação adicional de mentira. Meus advogados a adicionarão à pilha, ela sinalizou para alguém fora da câmera. Levem-no, Victoria comandou. A transmissão cortou para o preto, substituída pelo logotipo da Omnicorp e o slogan Integridade acima de tudo. No estúdio, o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som das algemas clicando. Você me enganou, Barry sussurrou, olhando para Farrar com puro veneno. Você usou meu programa para mentir para os federais. Eu não, Farrar gaguejou, sua voz mal audível. Tirem-no daqui.
o agente principal disse, arrastando Farah em direção à porta. Eles o arrastaram pelas escadas de concreto, para fora do porão e para a luz forte da tarde no Brooklyn. Uma multidão havia se reunido, não fãs, mas curiosos atraídos pelas luzes da polícia. Enquanto empurravam Farah para a parte de trás do SUV blindado, ele vislumbrou uma jovem na multidão segurando seu telefone, transmitindo ao vivo sua prisão. Ela estava usando um moletom da Omnicorp. "Sorria, Farah", ela gritou. "Você finalmente é famoso." A porta bateu, selando-o dentro da cela. A película nos vidros era escura, mas não escura o suficiente para esconder a realidade de seu futuro. Ele queria que o mundo soubesse seu nome. Agora eles sabiam. Ele era Farrah Reynolds, o homem que tentou enganar uma bilionária e perdeu tudo. Ele encostou a cabeça na tela de metal fria e fechou os olhos. Mas tudo o que ele conseguia ver era o rosto de Victoria naquela tela. Calma, vitoriosa e completamente inatingível. O jogo acabou. E ele não apenas perdeu, ele foi obliterado. E essa é a história de como a arrogância de um homem custou-lhe tudo. E como a dona de casa chata que ele subestimou acabou sendo a mulher mais poderosa da sala. O que vocês acham? Farah mereceu aquela sentença de 8 anos ou Victoria foi muito dura? Pessoalmente, acho que ele conseguiu exatamente o que pediu, uma dose de karma difícil. Se você gostou desta história de vingança e justiça, por favor, aperte o botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever e clicar no ícone do sino para nunca perder uma nova história. E comente a palavra chefe abaixo se você acha que Vitória é uma rainha absoluta. Obrigado por assistir e vejo você no próximo.